Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar. Pois eu vou fazer uma prece pra Deus, nosso Senhor. Ninguém tá livre de ser pego por uma enchente numa cidade como a nossa, ou atualmente acho que em qualquer cidade brasileira, em qualquer lugar do Brasil. Existe alguma coisa que a gente possa fazer para se prevenir das doenças que podem vir pelo contato com uma água de uma enchente numa cidade, enfim? Tem alguma coisa, tem vacina, tem alguma coisa que a gente possa fazer? É muito difícil a gente fazer uma prevenção de todas as doenças provocadas por água contaminada da enchente. Então, o que acontece quando ocorre enchente? Existe um contato da água de esgoto, né, com a água da enchente, e dessa forma nós entramos em contato com uma água contaminada através de vários agentes infecciosos que podem provocar principalmente infecção do aparelho digestivo, né, que provocam vômitos, diarreia e eventualmente febre. Além disso, tem uma outra doença que é extremamente grave, que é a leptospirose. Só para exemplificar, alguns dias atrás, teve um rato que apareceu na praça de alimentação do shopping muito famoso de São Paulo. Só para poder dizer para você o seguinte, assim, rato, onde existe rato, água e possibilidade de enchente, existe contato possível com essa água contaminada pela urina do rato. Essa doença, a leptospirose, é uma doença que mata em torno de 30% das pessoas, de 20% a 30% das pessoas. E quando a pessoa fica num lugar que foi inundado, é muito comum essa pessoa se machucar muitas vezes, porque não está vendo onde está pisando. Então muitas vezes pisa em objetos pontiagudos ou pedras que acabam se ferindo, e por essa entrada desse ferimento é que a leptospira costuma se aproveitar. Uhum. No entanto, a leptospira também pode entrar através de mucosas, como a mucosa oral, mucosa olhar, dos olhos, e também o fato de você ficar muito tempo, permanecer muito tempo dentro da água, vão se criando soluções de continuidade da pele, a pele fica mais macerada e bactérias também, a leptospira entra por aí. Além disso, como eu disse, as doenças de infecção de aparelho digestivo. Outra possibilidade, felizmente a gente não ocorre praticamente hoje, é o tétano, porque uma vez que a pessoa pisa em objetos pontiagudos como um prego, por exemplo, durante a enchente, ela pode eventualmente se infectar com uma bactéria que é a bactéria que provoca o tétano. Outros ferimentos também podem ser contaminados por essa água, por bactérias que eventualmente podem provocar infecções de pele também. E não tem como a gente se prevenir disso? Olha, não existe até hoje. Outra doença que também é importante colocar é a febre tifoide, que é uma doença também do grupo das infecções do aparelho digestivo. É uma doença também bastante grave, porque ela provoca ulcerações e mesmo perfuração do intestino, podendo levar a pessoa à morte com uma certa frequência. Felizmente, também hoje é uma doença mais rara. Como prevenir isso tudo? Em relação ao tétano, hoje é uma doença de baixíssima incidência em função de que as pessoas foram vacinadas há dezenas de anos, são vacinadas contra o tétano, né, que é a vacina que é a tríplice, que é a difteria, tétano e coqueluche, que a pessoa fica imunizada praticamente. Então a resistência que existe contra o tétano é muito boa, coisa que a gente praticamente não vê há muito tempo no caso de tétano. No entanto, a leptospirose continua prevalecendo como uma doença bastante comum nessa época do ano. Infecções de aparelho digestivo também. E outra coisa que ocorre também nessa época do ano, mas não em função das enchentes, é porque o aumento da temperatura faz com que haja um aumento do crescimento de bactérias em alimentos, né? E muitas vezes a pessoa que está numa praia, por exemplo, acaba se contaminando através de ou maionese contaminada, ou molhos, ou mesmo creme de leite, né? Que são meios de cultura bastante eficientes para bactérias. Então, a única solução é, se eu ficar numa enchente, sair correndo e ir num hospital, no pronto-socorro, num serviço médico, alguma coisa. A primeira coisa mais importante é fazer isso. Nem sempre é possível, dado que uma pessoa, por exemplo, está numa determinada avenida, de repente o rio transborda, a pessoa não consegue sair do carro e ela acaba tendo contato com essa água. A providência que se deve ter
Primeiro que essa coisa muito importante é se tem ferimento ou não. Segunda coisa importante, o tempo que fica na água. Se houver contato com essa água, procurar o mais rapidamente possível tomar um banho e usar sabonete no corpo todo, no sentido de evitar a contaminação. Se caso houve uma duração grande, uma permanência grande na água, uma das coisas que você pode fazer, poucos fazem isso, mas o que deve ser feito é você tomar antibiótico por um período aí de uma semana no máximo. O período de incubação da leptospirose varia de 2 a 20 dias, sendo que a grande maioria em torno de 7 a 10 dias. Quer dizer, muita gente nem percebe, né? Só vai perceber uma semana depois, quando começam os sintomas. Só vai perceber quando a doença se inicia. E a leptospirose é uma doença extremamente interessante, porque ela começa de uma forma muito aguda. As pessoas costumam até dizer a hora e os minutos. Minuto é exagero, mas a hora que a doença começou. Comecei ontem às 2 horas da tarde, estava bem. Às 2 horas da tarde comecei com febre, dores pelo corpo. A leptospira é uma doença que compromete, possivelmente através de uma toxina, ela dá uma inflamação vascular, capilar generalizada. Então todo o corpo fica inflamado, seus vasos, por isso você tem manifestações em praticamente todo o organismo. Pode dar meningite, inflamação do cérebro, hemorragia cerebral, pode dar hepatite pela leptospira com icterícia, pode dar insuficiência renal, sangramento pulmonar, sangramento digestivo, dor muscular intensa, sendo que um dos dados clínicos que chama bastante atenção é uma dor na barriga da perna. Se você pegar o paciente com suspeito de leptospirose e apertar a barriga da perna, a panturrilha, essa pessoa costuma pular de dor. E chamando atenção, costuma aparecer com uma febre de uma forma súbita e bastante elevada. Agora, então, eu só tenho como saber isso quando o sintoma aparece. Por exemplo, se eu sair da enchente, passo no hospital, vou lá no pronto-socorro, digo para o médico, eu tive contato com água, eu tinha um ferimento e tal. Ele tem como saber se eu me contaminei ou ele tem que esperar? Impossível. É impossível, da mesma forma como acontece em dengue, o diagnóstico na fase aguda da doença é clínico, não tem jeito, nem o exame do laboratório que você possa antecipar para dizer que, olha, foi contaminado ou não, e o anticorpo que faz, que o organismo produz contra a bactéria, da mesma forma como acontece com a dengue, ele ocorre aproximadamente de 10 a 14 dias após o início do quadro, ou seja, o diagnóstico na fase aguda é clínico, depende do quadro que o paciente apresenta. E é um paciente, assim, é importante falar isso. O paciente com leptospirose é um paciente para ser tratado em terapia intensiva, porque tem complicações. Muitas vezes precisa de diálise, monitoramento cardíaco, muitas vezes até de respirador para mantê-lo vivo. E depois que aparece a doença, não existe antibiótico que faça diminuir a mortalidade. O que vai acontecer é o seguinte, você consegue tratar complicações, não da doença. Você tem que esperar, então, que o corpo reaja, fabrique os anticorpos. Você manter o paciente vivo, ou através de nutrição por veia, ou através de diálise, ou através de uma série de elementos, por uma terapia intensiva, e o paciente conseguir sobreviver a essa fase. Quando ele sobrevive a essa fase, ele fica... Aí vai, aí cura. Aí acaba curando. Acaba curando. Pega de novo, por exemplo? Pode acontecer novamente com a mesma pessoa? A leptospira, existe literatura que diz da possibilidade de você pegar, porque são aproximadamente 100 tipos diferentes de leptospira, chamados sorogrupos, né? Tem os mais comuns que chamam leptospira icterohemorrágica, que provoca icterícia hemorragia, mas todas podem provocar todos os quadros. Tem uma outra chamada canícula, gripe tifosa, quer dizer, você tem um número muito alto aí para poder ficar falando de todas, mas todas elas podem determinar esse quadro grave. E não é muito divulgada a gravidade dessa doença, né? E eu vou mais longe até, eu acho que não se faz muito diagnóstico também. E as pessoas acabam morrendo. Porque antigamente você tinha um centro o lugar que centralizava essa doença, que era o Emílio Rivas. Né? Não sei como anda hoje, eu já fui médico do Emílio Rivas, mas houve um período, há cerca de talvez 15 ou 20 anos atrás, onde foi descentralizado. Então o que acontece? À medida que foi descentralizado, tem muitos colegas que estão
os plantões dos hospitais aí da vida, que eles nunca viram uma leptospirose, por exemplo. Uhum. O que dificulta, então, O que dificulta o diagnóstico. o diagnóstico. Bom, isto já é bastante assustador, né? Outra coisa também, Isabel, que é uma doença, vamos dizer assim, a gente até fala mais da leptospirose em função da menor gravidade que apresenta a doença, é a hepatite A. Então, a hepatite A também é uma doença que é ligada às enchentes. É um vírus chamado enterovírus, que é um vírus digestivo também, e que pode determinar aquela chamada hepatite infecciosa, que é de circuito oral fecal. Então, as fezes, na medida que contaminam a água onde a pessoa tem contato, ela pode eventualmente ter uma hepatite A. Geralmente entra através de mucosa. Uma pessoa que está numa inundação de enchente, muitas vezes sem querer põe a mão na água e muitas vezes coloca a mão na boca sem perceber. Então a hepatite A é uma doença benigna, não cronifica, é uma hepatite que evolui em mais ou menos um mês, e o único risco, que é assim, extremamente raro, ela tem uma hepatite fulminante. Né? A hepatite fulminante é extremamente rara, então a gente nem leva muito em consideração isso. Agora, tanto a leptospirose quanto a hepatite, uma pessoa transmite para outra ou não? Não existe transmissão de pessoa para pessoa para a leptospirose. Uhum. Para a hepatite A, eventualmente, se você tiver o vírus na saliva e eventualmente beijar uma outra pessoa através de copos, é difícil, mas isso pode acontecer. Uhum. Por isso que no passado, em função do medo que se tinha da doença, se isolava tudo. Garfo, faca, colher, etc. Quer dizer, tem que fazer uma certa proteção, mas também não precisa chegar a esse exagero. Bom, então o único jeito é a gente saiu da enchente, entrar no chuveiro, ficar lá um bom tempo. Ficar o mínimo de tempo possível na enchente. Segundo, não fica muito tempo no chuveiro, não, que a pele vai ficar. Então, lava direitinho, passa sabonete e que se a bactéria estiver por ali, entra pela pele. Agora, se tiver ferimento, aí o risco é muito maior. Aí o risco é maior, né? E essas pessoas, por exemplo, no Jardim Pantanal, que o ano passado, e esse ano também, mas o ano passado ficou muito mais tempo inundado, quer dizer, essas pessoas estavam constantemente dentro d'água, as casas dentro d'água, as calçadas, as ruas, quer dizer, essas pessoas estavam correndo esse risco de leptospirose todo o tempo. Claro. Nós temos hoje um número de ratos na capital que se estima que para cada humano você tem um número, alguns falam em 5, outros falam em 10, outros falam em mais ratos por pessoa. E numa situação como essa, eu estava falando, até no shopping famoso de São Paulo, tinha rato na área de alimentação, ou seja, se você for nos esgotos, né, tem rato em todo lugar. Tem rato e realmente isso oferece um risco. Então nessa situação do Jardim Pantanal, com certeza as pessoas tinham risco. Eu estive lá na época, até dando uma entrevista, e as pessoas andavam sobre tábuas que ficavam na lateral, entendeu? E com isso, você não entrando em contato com a água, esse risco já diminui bastante. Já diminui bem, né? Agora, fora essas doenças infecciosas, existem outras doenças que o senhor até já citou no começo. Salmonelose, essas outras doenças que também são mais comuns no verão. E a gente fala sobre isso já já. O Stephen Arroyo é um dos autores de astrologia mais lidos no mundo. Todo mundo que estuda astrologia sabe disso, né? Aqui nesse livro da editora Pensamento Cultrix, Astrologia dos Relacionamentos Íntimos, né? Ele mostra como a astrologia explica a compatibilidade emocional entre as pessoas, né? Sem aquelas posições fatalistas, né, que alguns astrólogos têm. O Arroyo prefere aplicar os princípios astrológicos ao campo da energia do ser humano, explicando as flutuações energéticas nos altos e baixos da vida. Astrologia dos relacionamentos íntimos, fatores energéticos no amor, sexo e compatibilidade, é o subtítulo. Custa R$ 49,00 e
tem quantas páginas? 384 páginas. É da editora Pensamento Cultrix. Bom, não é segredo para ninguém que uma das minhas autoras prediletas é a Maria José Silveira, né? De quem eu tenho a honra de ser amiga também. Fiquei amiga dela depois dela ter se transformado na minha autora predileta. E agora, graças a Deus, tem mais um livro dela na praça, com Esse Ódio e Esse Amor. É da Global Editora, tem a apresentação do Inácio de Loyola Brandão, tem 280 páginas e a editora não informou quanto ele custa. Mas é uma história maravilhosa, que se passa na Colômbia. É uma brasileira que vai à Colômbia para trabalhar. Lá ela conhece um cineasta que está escrevendo sobre Tupac Amaru. Todo mundo ouviu falar de Tupamaros, mas pouca gente conhece essa história do Tupac Amaru. E então a brasileira começa a ler o roteiro do filme, o argumento do filme, não é um roteiro. Então o livro tem duas épocas: os dias de hoje e a época do Tupac Amaru, né, que era um revolucionário que lutou pela independência da América, etc. Bom, mas o bacana é que tem também um pouco da história das Farc, né? A brasileira é sequestrada pelas Farc, e aí você lê o livro para saber o resto. Esse livro é escrito pelo Ari Albuquerque, que é um poeta cearense, mas ele é também um empresário. E ele já é mais velho, tudo. Agora ele resolveu escrever esse livro. É o primeiro romance dele, né? Então é uma história inacreditável, assim. E se passa no período de 1920 a 1946. E o protagonista é o Igor, que é um jovem fortalense, atraente, bem formado, inteligente, querido por seus colegas e tal, e se apaixona pela Cíntia, que é uma paulistana de família tradicional. E aí ele vai para os Estados Unidos para estudar, e acontece um monte de coisa, ele vai parar até na guerra, né? Mas é um romance, assim, inacreditável, porque primeiro você não consegue parar de ler, porque o Ari consegue te prender com a narrativa dele, mas assim, não tem angústia, sabe? Só tem coisas boas nesse romance, só tem gente bacana, boas atitudes, edificantes. Quer dizer, não tem angústia, não tem miséria, não tem tristeza, não tem neurose, não tem nada disso. Então, olha, vale a pena, é uma delícia ler esse livro. E a gente pode rezar para que o mundo seja assim, como a Ari Albuquerque sonha. Bom, doutor, voltando aqui para as nossas doenças de verão, né? E essas que a gente estava falando antes de ir para o intervalo, o que aconteceu recentemente na Baixada Santista? Foi uma coisa dessas? Um surto, uma virose, todo mundo passando mal? O que aconteceu lá? Não, faça a seguinte conta, Isabel. Você imagina que você tem alguns milhões de pessoas a mais, tá certo, numa cidade como Santos ou Guarujá. Uhum. Imagina que se produz, por exemplo, de fezes numa situação dessa, e isso acaba indo para o mar. Essa é uma situação. A segunda situação importante no sentido de provocar a doença é que as chuvas acabam levando material de esgoto que fica a céu aberto, né? Está cheio de condomínios ali até de luxo que tem esgotos que são levados para o mar. E essa água do mar, uma vez que a pessoa entre no mar, ela acaba entrando em contato com a água de esgoto. Por isso ela pode adquirir todas essas doenças que a gente já falou, desde leptospirose, hepatite A, salmoneloses, todas elas que a gente pega em enchente. E outra situação também que provoca esses quadros diarreicos nessa época do ano é o seguinte: o calor favorece muito o crescimento de bactérias. E as pessoas que estão passando férias, né, muitas vezes vão comer um sanduíche e acabam usando, por exemplo, uma maionese, um molho que ficou fora da geladeira durante muito tempo. Ou seja, fora da geladeira houve um crescimento de bactérias, por exemplo, salmonelas, ou estafilococos e outras bactérias. Essa pessoa usa
aquele produto contaminado e acaba tendo uma infecção do aparelho digestivo manifestada por vômitos e diarreia. Uma coisa muito importante que deve ser falada: na hora que você vomita e tem diarreia, muitas vezes pode até ser curativo, porque você está eliminando pelo vômito e pela diarreia uma grande quantidade de bactérias e toxinas. Então isso é uma conduta hoje até que a Organização Mundial de Saúde preconiza, assim, não interromper essa diarreia, porque você pode manter dentro do seu organismo, à medida que você tome uma medicação que deixa que o intestino funciona menos, essas toxinas e bactérias ficam dentro do seu organismo. Então é a melhor coisa que tem que eliminar. Paulo Rosenbaum é médico, ele é doutor em ciências pela USP, ele é poeta e escritor, ele é roteirista, produtor de documentários, foi editor de revistas científicas e tem mais de 10 livros publicados, mas tudo sobre medicina ou livro de poesia. Então esse é o primeiro romance dele, A Verdade Lançada ao Solo. Passa em 2 tempos, em 1856, lá no interior da Polônia, e depois nos dias de hoje, né, numa situação inusitada, nos Alpes. 2 amigos, né, viajam para os Alpes e acabam presos lá numa estação de esqui por causa da neve, e ficam lá um tempo. E um deles é o descendente de um rabino filósofo lá da história de 1856, né? E aí você lê o livro, porque é maravilhoso, entendeu? É maravilhoso, tem tudo a ver com as tradições judaicas, mas ele parte dessa tradição para questionar o lugar do homem no planeta. É imperdível. A Verdade Lançada ao Solo, Paulo Rosenbaum. É da editora Record, tem 588 páginas, mais 8 páginas de encarte, custa R$ 69,90 e o formato é 16 por 23. Nesse programa aqui eu estou tendo a alegria de divulgar a maioria absoluta de autores nacionais, né? Mas não é sempre que acontece isso. Olha aqui, agora tem esse A Dona das Chaves, né? Que é da Julita Lengruber, escrito com a Anabela Paiva, que é uma jornalista da editora Record. O formato é 16 por 23, tem 266 páginas, custa R$ 49,90. E mostra a incrível realidade das penitenciárias do Rio de Janeiro. Cadeia no Rio de Janeiro, imaginou? Por que A Dona das Chaves? Porque a Julita é a ex-diretora do DESIP, né? Então, ela mostra o cotidiano do sistema carcerário, o cotidiano que ela viveu, né? Com fatos assim que são corriqueiros lá, mas surpreendentes para o cidadão comum. E ela tinha a missão de humanizar as penitenciárias fluminenses, mas é difícil, né? Então, ela viveu coisas dignas das melhores ficções, né? Mas é realidade. Agora, ela é autora de livros que são referência no tema de segurança pública, porque ela passou da teoria à prática durante o governo Brizola, lá no Rio, porque ela foi a primeira mulher a ocupar o cargo de diretora-geral do DESIP, que é uma rede de 25 unidades com cerca de 9.200 presos e 2.300 agentes. Então, é um livro impressionante e importante. Então, diante de um quadro de diarreia, a conduta correta é você vomitar e ter diarreia mesmo, que isso geralmente alivia. Daí o que você tem que fazer é comer alimentos que não estimulem muito o intestino, tais como bolacha, água e sal, torradas, tomar chá, arroz bem cozido, purê de batata, purê de mandioquinha. Então tudo isso é necessário porque eles não estimulam o intestino, você absorve todos esses alimentos. Pode-se usar um pouquinho de carne moída também e frango desfiado. Então geralmente isso é suficiente para poder tratar uma diarreia. Se caso a diarreia persistir por um período maior e aparecer febre, por exemplo, aí é necessário
que se procure um médico, porque eventualmente você tem que tomar um antibiótico para curar o quadro infeccioso. Agora, o que aconteceu lá no Guarujá e em outras cidades da Baixada Santista? Foi uma coisa só ou foram várias coisas? Foram várias coisas, mas é o que ocorre todo ano. Aglomeração de pessoas, tomar banho no mar, eu acho que é importante respeitar quando se diz lá que a água é imprópria, porque a água é imprópria. Quando você fala que tem tanto de coliformes fecais por um certo volume de água, você está na verdade está dizendo o seguinte, assim, existe tanto de fezes, porque a Escherichia coli, ela na verdade é uma bactéria intestinal. Então o que acontece? Quando você fala que tem tanto de bactéria que está em água imprópria, significa que tem muitas fezes na água, então você pode se contaminar. Outra coisa também que acontece todo ano é comer alguns salgadinhos na praia, onde você coloca molhos, maionese, e isso eventualmente provoca também uma infecção de aparelho digestivo. O que é interessante quando estiver na praia, procurar tomar água de garrafinha, tá certo? Eventualmente refrigerantes. Outra coisa importante também em relação ao gelo que se usa, né? Muitas vezes esse gelo ele é próprio para esfriar, mas não para consumir. Não para colocar dentro do copo, né? Essa água não tem qualidade. Então essa é uma coisa importante. Então, coisas que você pode usar com segurança são algumas frutas, né? E aquilo que tem embalagem, como latinhas ou plástico, né? E procurar se alimentar com frutas, por exemplo. Agora, existem, além dessas doenças que são por bactérias ou por vírus, né? Existem algumas doenças às quais a gente está mais predisposto no verão? Ou que se agravam no verão? Existe isso? Claro, essas bactérias, por que nessa época do verão? Porque nessa época do verão, o aumento da temperatura ambiente faz com que haja uma proliferação muito rápida de vários agentes infecciosos. Então é uma doença mais comum no verão. Como na época do inverno, em função da aglomeração de pessoas e falta de ventilação, favorece a infecção respiratória. Tá certo. Bom, Dr. Paulo Ouzon, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no nosso site. Existe alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar? Não, eu acho que o que a gente falou, acho que é suficiente. Eu agradeço muito o seu convite. Obrigada, doutor. Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove sem